Irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus pelo momento em que estamos na casa do Pai para fazer a meditação da palavra. Eu creio que o Senhor tem uma instrução, uma mensagem para cada um nesta noite. Que possamos estar com os nossos corações abertos para entender o que Ele quer nos falar. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 João, capítulo de número 2, nós vamos ler do 12 até o 17. Bom, se os irmãos não encontraram, está aí na tela, né? Vamos fazer a meditação da palavra. 1 João 2:12. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Os irmãos, eu permaneço ainda de pés, eu respeitando a oração da irmã, mas eu gostaria de interceder ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse momento, Senhor. Eu quero ser usado nesta noite, assim como está usando, Senhor, um instrumento que é para louvor do teu nome. Senhor amado, para a glória e a honra do teu nome, venha abençoar esta igreja. Queremos ter aqui um povo sábio, Senhor, um povo que te busca, um povo que está sempre, Senhor, intercedendo em favor daqueles, Senhor, que ainda não têm o conhecimento da verdade. Senhor, que possamos estar atentos às ocorrências deste mundo, Senhor, porque sabemos que a volta do teu Filho está próxima. Vem nos dar uma noite de paz, que possamos em tudo, Senhor, entender o teu plano em nossas vidas. Assim oramos, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou nesta noite criar aqui uma peneira, né? Uma peneira, e vou passar todo mundo na peneira. Vou passar todo mundo na peneira. Se ficar 2 ou 3 que não passou pela peneira, eu vou pregar para esses 2. Porque eu entendo que esses 2 ou esses 3 ainda tem algum resquício no seu coração, ainda tem algum desejo pelas coisas da carne. Não sei se os irmãos lembram que eu aqui, na última vez que preguei, eu falei sobre o crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. E minha palavra mais foi presa no crente carnal. Aquele crente que começou na fé, mas ainda está grosso, não foi polido.
E nessa noite, irmãos, eu vejo aqui uma advertência contra essas pessoas que ainda não têm 100% com a sua vida, vamos dizer assim, espiritual. E as coisas estão estreitando, irmãos. As tragédias são evidências da volta do Senhor. Essa tragédia do Rio Grande do Sul, irmãos, mexe com o país inteiro. Eu estou ouvindo o irmão Vitor falando, parece que são 430 municípios, vamos imaginar assim, 400 está sob as águas. Aqui, irmãos, em nossa cidade, nós temos uma divergência na topografia. Vamos imaginar que essa rua aqui esteja debaixo da água, mas aqui em cima tem a casa da irmã Keila, que é no alto. Então vamos correr para a casa da irmã Keila, da irmã Isnaia, mas lá é diferente. Parece que é uma planície. Eu vi as fotos agora de tarde. Virou um mar, né, irmãos? Então, tá terrível, irmãos. E ainda tem, parece que uma certa oposição que diz assim, o alimento não vai entrar aqui porque não tem nota fiscal. Meus irmãos, nessa hora, até o alimento vencido vai. Porque a pessoa, quem sabe, comendo aquele alimento vencido, pode se contaminar, ainda tem mais 8 meses, 1 ano de vida. Agora imagine, né, uma situação dessa, o alimento não pode chegar porque está sem nota fiscal. Ou então um caminhão não pode passar na barreira porque está com excesso de peso. Fica aí, e o motorista pode ser multado. Então é uma situação difícil, irmãos. Então nós estamos vivendo mesmo, parece que os últimos momentos. E a advertência de João aqui, nesse capítulo, irmãos, não é sobre os encantos do mundo. Ele fala sobre crentes. Todos numa situação em que temos que estar com a nossa vida vigiando, irmãos, vigilantes, para que não venhamos a tropeçar nas pequenas coisas que vai nos afastar do Pai. Temos que estar vigilantes. A mensagem não é para crianças, jovens e adultos, como diz aqui, filhinhos. Escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, jovens. Não, irmãos, a mensagem não é para crianças, não é para jovens, não é para os adultos. São fases da maturidade cristã. São fases da vida. Por isso que ele bota aqui criança, jovens e adultos. São 3 fases diferentes. Então nós estamos vivendo, irmãos, a fase do crescimento espiritual. Jamais olhar para aquilo que vem nos afastar do Senhor. E os irmãos poderão ver que a Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que está no Senhor permanece para sempre. Quantas coisas surgiram e já passaram, irmãos? Teve um grupo musical aí chamado Menudo. Os mais antigos já se lembram disso. Passou o Menudo. Passou outro grupo, foi uma febre. Passou os Mamonas Assassinas. Passou o grupo El Chan. E agora tem tanta febre aí no mundo que às vezes o cristão desvia, irmãos. Desvia o seu olhar, desvia a sua base espiritual. Mas nós estamos aqui, irmãos, para dizer que o mundo não é o habitat natural do crente. Porque nós somos o quê? Cidadãos do céu, irmãos. Não é não, pastor Júlio? O mundo não é nosso habitat, não, irmãos. Nós somos
cidadãos do céu. O mundo, meus irmãos, é perecível, é descartável. É descartável. Tiago, capítulo 4, versículo de número 4, diz o quê? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo de Deus, faz-se inimigo de Deus, né? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, irmãos, devemos estar atentos para não tropeçar, vigilantes. Na última vez que preguei aqui, eu fiquei indignado e falei para os irmãos sobre a esposa de um pastor, que foram perguntar a ela: ô minha irmã, qual é o seu sonho de consumo? A esposa de um pastor. Eu desejo ter uma casa de praia, eu desejo ter uma Hilux, um carro bem potente, bem avançado, eu desejo ter um sítio. Meus irmãos, coisas terrestres, coisas materiais, né? A nossa glória não é aqui, irmãos. O nosso reino não é aqui, nessa terra. Nós estamos aqui como turista, passageiros, irmãos. Eu não sei quantos anos eu tenho de turismo aqui nessa terra, né? Quem sabe tem uns 5, 10, 15, 20 anos, né? Deus é quem vai determinar, mas nós temos, irmãos, que estar sempre vigilantes. E não só Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, mas Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século. Ó, irmãos, não vos conformeis com esse século. Não mode o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Ó, irmão, não vos conformeis com esses séculos. Não tem nada, irmãos, nada que vem nos agradar. A cobiça da carne faz de tudo pelo poder, né? A pessoa, às vezes, irmãos, né, pensando nas glórias deste mundo, aí vem o que o versículo diz, né? Cuidado com a cobiça dos olhos, da carne, e a concupiscência da carne, né? Então a cobiça da carne faz de tudo, a pessoa faz de tudo pelo poder, né? Calúnia, propina, difamação, o roubo. Por isso que Jesus disse como o diabo veio o quê? Para matar, roubar e destruir, irmãos, né? É a advertência de Jesus. Então o homem que não tem Deus, o homem que não tem paz no seu coração, que é ambicioso, que é carnal, né? Ele faz de tudo pelo poder. Aí a Bíblia diz isso, né, sobre o homem carnal, né? A cobiça da carne concupiscência da carne, maus desejos da natureza humana, o desejo de nossa natureza caída e pecaminosa. Então esse é o desejo da carne. Mas nós estamos aqui, irmãos, para combater esse desejo da carne, esse desejo de ostentação, né? Isso não é do crente, irmãos. Muitas vezes a pessoa pensa ter um objeto caro, não é para se ver ao seu irmão novo, é para ostentar o poder. Eu estava olhando uma reportagem de um grupo de fazendeiros, e cada um tinha um relógio no braço. A marca do relógio, Rolex. Qual o custo? 100 mil reais. Entendeu, irmãos? Vê o que é ostentar. Todos eles tinham um relógio Rolex no braço. Preço 100 mil reais. Vê o que é a ostentação pelo poder. Então tem muita gente assim, irmãos, que vê o outro com uma roupa bonita, olha a etiqueta, Yves Saint Laurent. Uma roupa de etiqueta francesa. Aí quer porque quer, eu quero aquela roupa
bonita, né? O outro olha a calça de outro, olha, lavou o biú. Eu quero essa calça. Ó, vê como é a coisa, irmãos? Aí a mulher vê o sapato da outra, olha a etiqueta, pedante. Eu quero aquele sapato. Irmãos, não pode ser assim, irmãos. Se você tiver condição de comprar e puder ajudar o seu irmão na fé, amém. Mas jamais eu vou me endividar para ostentar um poder, irmãos. Jamais eu vou fazer isso. Olha o que fala sobre a cobiça dos olhos. Gênesis capítulo 13 fala que teve uma divergência entre Ló e Abraão. Teve uma divergência entre eles. E o que é a cobiça dos olhos? Eu tenho aqui anotado a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos é a concupiscência dos olhos, é a vontade de ter o que agrada aos olhos, as tentações que surgem não de dentro, mas de fora. Aí houve essa divergência entre Ló e Abraão. Olha, os teus vaqueiros estão entrando em divergência com os meus vaqueiros, o teu rebanho está se misturando com o meu, tu está pegando o meu, e aí não está bem, e teve aquela discussão entre os dois. Escolhe um lugar para tu ir. Aí o Ló, quando suspendeu os olhos, avistou as campinas. Olha, irmãos, o olho viu logo as terras férteis, né? Eu quero ir para ali. E foi, irmãos. Mas ele não seguiu direção reto para Sodoma, não, irmãos. O Ló, ele seguiu, né, fazendo as suas tendas até Sodoma. Onde ele parava, ele construía uma base dele. Tomava posse ali daquele espaço. Então veio a cobiça dos olhos. Tanto é que quando ele estava em Sodoma, que chegou o momento de sair, o que foi que Deus disse? A advertência: não olhe para trás. Porque ele podia novamente se apegar àquela terra. Né? Diz, saia e não olhe para trás, para não sentir novamente desejo. E os irmãos sabem que a mulher de Ló olhou e ficou. Então é assim, irmãos, temos que estar sempre vigilantes, para não cair, né, na tentação de desejar as coisas que são perecíveis, que é passageiras. Então aqui fala sobre a cobiça dos olhos. E tem mais, irmãos. Vocês querem ver outro exemplo? Lá no mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, né? Eva, vendo aquela fruta, né, desejou. Viu a fruta e desejou, que não era proibido de comer, mas a tentação dos olhos, né? Por isso que a Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos. Então a pessoa às vezes vê e deseja aquilo que ele não tem condições e vai se endividar, vai se atrapalhar todo, né? Então a advertência da vida espiritual é grande para você não se endividar, não se atrapalhar na sua vida espiritual. Então olha o problema de Eva, que viu o fruto que era proibido e desejou. Os irmãos querem ver outro exemplo na Bíblia? Nos diz que Saul estava reinando, mas era um péssimo rei. Aí o povo pediu a cabeça dele, né? Vamos demitir ele, queremos outro. Aí Samuel foi encarregado de escolher outro rei. Aí ele foi na casa de Jessé. Chegou lá, entrou Abinadab. Ele olhou assim, não. Aí veio, tem mais filhos, Jessé? Tem um. Veio Samar. Aí, não, esse é franzino. Aí chegou outro. Chegou Eliabe. Bota aí, Danilo, 1 Samuel 16, acho que é o versículo 7. Aí ele diz, pronto, esse é o homem. Contudo, Samuel respondeu,
vendo em paz, vim sacrificar os senhores. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Eu sei que vai aparecer o Eliabe. Aí o Eliabe entrou e ele certamente está presente ao Senhor, o seu ungido. Aí o Senhor respondeu: não olhe para as aparências, né? Não olhe para a aparência, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, e o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está vendo, irmãos? Então, quando Samuel viu ao Eliabe, disse: é esse. Mas Deus disse: não, aos olhos. Os olhos logo se encantou com o rapaz de boa aparência, de boa estatura, disse: esse não, né, irmãos? Então não era aquele o escolhido de Deus, né? Não era. Mas tem mais filhos, Jessé? Tem lá um que está no campo, né? É o mais franzino. Manda ele vir. Quando chegou, era o homem, né, irmãos? Vê como é que Deus faz, né? Mas é assim, irmãos, nós estamos para fazer de tudo para nos livrar, irmãos, da tentação do mundo, né? Vamos fazer de tudo, né? Então, o Senhor falou, né, para Samuel, né, para ele não atentar para a aparência dos olhos. Mas, irmãos, eu estou falando aqui do mundo, mas o que é o mundo, né? O mundo, irmãos, não é essa terra, né? Também é essa terra, o planeta em que vivemos. Mas o mundo também, irmãos, é a humanidade, né? O Senhor às vezes trata o mundo como as pessoas. Tanto é que lá em João capítulo 3, versículo 16, tem aquele versículo que todo mundo conhece, né? Não ameis o mundo, né? Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, João fala também do mundo de um sistema maligno e contrário a Deus. João fala desse sistema maligno e contrário a Deus. Nós vemos aqui algumas características deste mundo apresentado por João. No versículo 3 de 1 João 3, versículo de número 1, 1 João 3, 1, diz o seguinte: o mundo não conhece a Deus. 1 João 3, 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos por isso. O mundo não nos conhece porque não o conheceu, né, irmãos? O mundo não nos conhece, despreza, irmãos. O mundo não nos conhece, não nos considera. O mundo não nos considera. Ainda nesse mesmo texto, Danilo, no versículo de número 13, o mundo é contrário, irmãos, aos nossos princípios. Não se admire, meus irmãos, se o mundo os odeia. Não se admire, meus irmãos, se o mundo os odeia. O mundo tem, irmãos, desprezo. Os irmãos querem saber de uma notícia recente? Antigamente os evangélicos iam nos presídios, irmãos. Tem muito preso recuperado. Isso eu sei. Mas também os irmãos podem me dizer que tem muito preso que se aproveitou da vida religiosa para se consagrar, se declarar santo e sair do presídio. Tem muitos nessa situação, que pegaram a Bíblia, leram a Bíblia, e se converteram, se batizaram lá dentro, só a fim de sair de lá de dentro. Mas tem muitos que conheceram Jesus lá dentro, irmãos. E sabe o que acontece? O atual governo proibiu as visitas aos presídios. Um decreto novo, irmãos. Um decreto novo. Por quê? Porque o mundo não nos conhece, não nos aceita, irmãos. Um decreto recente. Então é assim, as coisas estão estreitando, diminuindo o espaço para o evangélico, né? E no livro
no próprio capítulo, né? O mundo é dominado pelo maligno. Capítulo 5, versículo 19 de 1 João. 1 João 5, 19. Vamos conferir para ver essa escritura. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob o poder do maligno, irmãos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por isso é que eles reuniram agora e criaram esse decreto que está proibido o crente de ir visitar os presídios, né? A não ser que você tenha um parente lá, e eu vim visitar o meu parente, mas com a intenção de ir para lá fazer culto, fazer pregação, esqueça, viu, irmãos? Não esqueçam, né? Então, por quê? Porque o mundo, como diz a palavra, é dominado pelo maligno, e ele não nos aceita, né? Mas, irmãos, nós estamos aqui, né, para tentar instruir os irmãos, para que, por favor, né, cada vez mais se torne limpo. Aquele que é limpo, né, seja mais limpo ainda. E aquele que é sujo, que se suje mais ainda, né? Então, irmãos, que você venha procurar estar sempre na presença do Senhor. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como nós lemos aqui, né? Porque não amar o mundo. Para você, quais são as razões para não amarmos o mundo? No texto base, João nos apresenta 3 razões para não amarmos o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo não ama a Deus, ou seja, demonstra que não o conhece. Em Tiago 4, 4 e 5 está escrito: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, irmãos, né, vamos procurar cada vez mais, né, estar na palavra, rejeitando essas coisas do mundo, essas festas profanas. Não, é só uma festa de largo, né? Eu vou lá, mas você está comprando ali o doce, você está participando do parque, né? Colaborando com aquele padroeiro daquela festa. E isso não pode, irmãos. Se você é evangélico, como é que eu vou numa festa profana dessa, que ali está se fazendo menção, está arrecadando para aquela entidade, né? Então isso está em pé de igualdade com o mundo. Tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. O mundo não tem nada a ver com Deus, e Deus não tem nada a ver com o mundo. Não há nada de Deus no mundo, e não há nada do mundo em Deus. Quais as qualidades das coisas de Deus? Boas e muito boas. Gênesis capítulo 1. Boas, perfeitas e agradáveis. Amém, irmãos? Então vamos viver, né, nessa terra, procurando evangelizar o mundo. Não aproveitar das coisas que o mundo oferece, né? Porque Deus tem prazer na nossa vida. E nós não somos cidadão daqui. Nós pertencemos à glória do Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é passageiro, ou seja, irá acabar. Isso pode ser entendido de 2 maneiras. Primeiramente, que a vida neste mundo é passageira, e logo após ela teremos que acertar as contas com Deus. Se formos do mundo, não ficaremos com Deus, mas estar com Deus é chamado de Bíblia. Na Bíblia é chamado de... o mundo pertence ao lago de fogo e ao demônio e seus anjos, né? Nós não devemos jamais participar das coisas carnais deste mundo. Então, a minha preocupação é que os irmãos cada dia mais estejam com as suas vidas no altar e rejeitando as coisas dessa terra que vai nos afastar do caminho do Senhor, né? Essa é a minha intenção. Por isso que eu falei outro dia sobre o homem carnal, aquele homem que está novo na fé, né? Aquela pessoa que ainda não foi polido e ainda tem os desejos com as coisas terrenas. Então, eu fiz aquela pregação e estou falando aqui hoje sobre essa advertência para a gente fugir
dos prazeres mundanos. Amém, irmãos? Então, que o Senhor, pois, venha nos abençoar, nos orientar, e assim eu estou encerrando aqui a minha palavra, e não sei se é pastor Júlio ou Valdélio, né? Está na parte de finalização desse culto. Amém.